Alegria imensa podermos retornar a Cascavel. Quando aqui foi mencionada a nossa participação nas conferências ao longo desses anos, lá se vão 13 anos participando das conferências e temos feito amizades maravilhosas aqui pelo Paraná, conhecendo o movimento espírita, a tarefa que as casas espíritas desenvolvem e muitas vezes estimulando-me pessoalmente a levar boas ideias, boas práticas doutrinárias para o nosso estado, para a casa espírita em que frequentamos no interior do estado de São Paulo. Então aqui fica a minha gratidão pela honra que a Federação Espírita do Paraná nos concede ao nos convidar, porque eu não tenho dúvida que nesses anos todos eu tenho mais recebido do que doado. E este ano, podendo falar desta obra, O Céu e o Inferno. Mas antes de falar da obra, nós gostaríamos de trazer um fato bastante peculiar que está na Revista Espírita de Allan Kardec. Aliás, quando estava sentado ali, eu vi aqui no monitor que esta casa desenvolve o estudo da Revista Espírita. E confesso a vocês que eu sempre me comovo quando encontramos casas espíritas que se dedicam ao estudo da Revista Espírita de Kardec, porque é uma obra muito pouco usada, estudada, manejada pelos espíritas. Então nós sempre fazemos questão de trazer apontamentos da revista a fim de que fique ao menos uma curiosidade no coração de vocês para buscar essa obra. E Kardec, na revista de dezembro de 1864, num item que chamava Notícias Bibliográficas. O que eram notícias bibliográficas? Kardec, naquela época de intenso materialismo e de muitas críticas dirigidas ao espiritismo, toda vez que Kardec encontrava uma obra literária, uma peça teatral, qualquer citação no meio artístico que viesse em apoio à doutrina espírita, falando de imortalidade, ou falando de mediunidade, falando de reencarnação, ele trazia nessa seção da Revista Espírita notícias bibliográficas para mostrar que o pensamento espírita não estava presente apenas dentro da doutrina espírita. Para mostrar que essas ideias, esses princípios, são leis divinas que vicejavam em outros corações, em outras mentalidades, em outras culturas. O Espiritismo simplesmente aglutinou essas ideias, estas leis divinas, e naturalmente que coordenou isso de uma forma racional, a fim de que pudéssemos melhor entender a lei de Deus, entender a vida, entender a nós próprios. E no mês referido, dezembro de 64, Kardec trouxe uma obra muito, como eu falei, o título já é bem peculiar, uma obra escrita pelo senhor J.B. Borro, no seguinte título: Como e por que me tornei espírita? É um título bem cativante, né? Somente naquela época. Como e por que me tornei espírita? E a história é até um pouco pitoresca, porque ali fala que o senhor Borro era um profundo conhecedor do magnetismo e também se entretia com o sonambulismo. Entenda-se aqui sonambulismo como sendo uma mediunidade inconsciente. O médium entrava em transe e em contato com o mundo espiritual, com os espíritos, trazia informações, revelações ou um fenômeno anímico. O sonâmbulo entrava num processo de transe e acessava conhecimentos, a sua própria memória, que ele trazia de vidas passadas, ou, pela visão à distância, ele próprio, o indivíduo, por isso anímico, fazia registro e trazia informações detalhadas. Então o senhor Borro, tendo contato com sonâmbulos e conhecendo o magnetismo, ele naturalmente que começou a conhecer
a respeito de um ponto muito importante da doutrina, que além do corpo, nós somos uma alma. Que além deste corpo, há um princípio inteligente. O que para hoje, para nós é muito evidente, imaginemos naquela época de profundo materialismo. As pessoas eram incrédulas, acreditavam apenas naquilo que os olhos podiam ver, naquilo que a mão podia tocar. Então ele teve uma ideia, porque por mais que ele falasse dessa sua descoberta, ele percebeu que a incredulidade se mantinha, que as pessoas faziam troça, que as pessoas negavam, que as pessoas contestavam a existência da alma. Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim: bom, já que eu tenho contato com sonâmbulos, médiums, e como o médium sonâmbulo, quando ele está em transe, ele consegue ter esta clarividência, a visão à distância, se eu conseguir fazer com que um sonâmbulo encontre um tesouro oculto, talvez isso seja um fato que possa impactar essas pessoas e façam elas crer na imortalidade da alma, na existência da alma. Porque para o sonâmbulo, que tem a visão à distância, as camadas terrestres abaixo do solo não se constituem impedimento para a sua visão. Então ele falou, a hora que eu mostrar que um sonâmbulo descobriu um tesouro escondido, oculto, as pessoas vão dar mais valor àquilo que eu estou falando. Então ele não conseguia lidar com a ideia da rejeição daquilo que ele havia descoberto. E a partir dali, ele começa então, a obra narra esta aventura, este desejo dele por mais de 20 anos, fazendo este diálogo com os espíritos através dos sonâmbulos, de encontrar um tesouro oculto. Jamais conseguiu. E Kardec faz a sua nota de observação, porque Kardec diz assim, a providência divina jamais permitiria isto. Primeiro porque mesmo que ele achasse um tesouro escondido em algum lugar através dos sonâmbulos, esses trocistas, essas pessoas que negavam a existência da alma, encontrariam motivos para continuar negando. E Kardec diz, e se ele conseguisse, os preguiçosos e os ladrões encontrariam um motivo agora para buscar esses tesouros ocultos, esses tesouros materiais, a fim de que pudessem se enriquecer sem o esforço do trabalho. Então o livro conta 20 anos, onde ele caiu na mistificação, porque muitos espíritos, naturalmente, que não eram sérios, brincalhões, porque quando você se põe a descobrir tesouros ocultos, ganhar na loteria, ganhar dinheiro fácil, vencer na vida, que tipo de espíritos nós vamos atrair? Espíritos brincalhões. Espíritos sem nenhum compromisso com a verdade. Então os espíritos brincalhões vinham, usavam o médium sonâmbulo, pediam para ele fazer novenas, e que ele insistisse que um dia ele ia encontrar. Então o livro fala um pouco dessas tentativas, desse contato com o mundo espiritual, contato com esses espíritos brincalhões, alguns perversos, e ele então se frustra. E ele diz assim, a única coisa que eu consegui nisso tudo foi conhecer um pouco mais o mundo espiritual. Conhecer como é que funciona a relação da criatura humana com os espíritos. Saber que no mundo espiritual existem bons espíritos e existem maus espíritos, que abusam dos nossos interesses equivocados ou do nosso desconhecimento. E aí Kardec faz uma nota muito interessante, porque ele diz assim, ele desdenha um pouco do conhecimento que ele adquiriu, porque ele fala, para mim só ganhei o conhecimento. E aí Kardec diz assim, ele que buscava um tesouro material, não percebeu que na realidade ele descobriu um tesouro 1000 vezes mais valioso. Se tivesse descoberto o tesouro material, uma fortuna enterrada, ouro enterrado, após a sua morte ele deixaria tudo aqui. Mas esse tesouro que ele descobriu imperecível, este conhecimento da vida futura, o conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento da relação dos espíritos com a criatura humana, deveria se constituir para ele um tesouro inestimável.
Se ele fez essa apreciação, diz Kardec, eu não sei. Esta noite nós estamos aqui reunidos para celebrar um dos tesouros do Espiritismo, a obra O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, no seu conteúdo, é um grande tesouro. E nós poderíamos dizer que as obras da codificação, as obras de Kardec, são verdadeiros diamantes, pérolas, tesouros menores dentro desse tesouro maior que é a doutrina espírita, que somando-se, as obras de Kardec trazem para nós alertas, conhecimentos que são indispensáveis para a nossa felicidade. Portanto, para a construção do nosso céu interior. Então estamos aqui celebrando esta obra, que merece esta comemoração, porque estatisticamente, junto com a obra A Gênese, é uma das obras menos lidas da codificação. A FEB fez uma estatística num evento, a Federação Espírita Brasileira, a USE de São Paulo fez também uma enquete num dos eventos, perguntando para dirigentes e trabalhadores da casa espírita sobre as obras de Kardec que tinham lido e que não tinham lido. E lá estava, não lidas, O Céu e o Inferno e a obra A Gênese. Então, quando nós celebramos essas datas, é para nós uma oportunidade de, se não lemos, ler. Se já lemos, estudar. Se já estudamos, reestudar novamente. Porque são obras de leituras contínuas para o nosso aprendizado. Afinal de contas, a obra O Céu e o Inferno trata de temas impactantes, temas essenciais, vitais para a nossa caminhada terrestre. Falando da Revista Espírita, que eu gosto bastante, a obra O Céu e o Inferno é uma dessas obras de Kardec que foi sendo muito construída na Revista Espírita. Porque a Revista Espírita também, não apenas, também funcionava como um laboratório das ideias que Kardec colocaria no Pentateuco, nas obras fundamentais, que nós conhecemos as 5 obras fundamentais. Então ali nós vamos encontrar toda essa construção de ideias. E às vezes o próprio texto publicado na Revista Espírita, Kardec colocava, inseria nas obras fundamentais. Com a obra Céu e Inferno não foi diferente. Porque ali na Revista Espírita foi, portanto, um grande laboratório para que Kardec pudesse ouvir dos espíritos a reação do público, do movimento espírita daquela época, sobre essas temáticas que a obra iria tratar. Tanto é assim, apenas uma citação para fins de registro, em março de 65, ele escreveria um artigo chamado Onde está o Céu? Onde está o Céu? É um texto que faz parte do capítulo 3º da Revista Espírita. E ali no final do artigo de março de 65, ele diz assim, este artigo e um precedente da revista do mês anterior, da apreensão da morte, são textos e ideias que vão compor uma nova obra que eu estou trabalhando. Então ele já vinha anunciando na Revista Espírita a obra na qual ele estava trabalhando, O Céu e o Inferno. Eu fico imaginando a expectativa dos leitores, porque naquela época a Revista Espírita chegou a ter 4.000, 3.500 leitores, eram lidas nas casas espíritas, vendidas publicamente, e Kardec anunciando uma obra que chegaria. E de fato, em julho de 65, na Revista Espírita, Notícias Bibliográficas, ele anuncia que no dia 1º de agosto de 1865, a obra O Céu e o Inferno estaria à venda. E nós sabemos que a obra O Céu e o Inferno simboliza para nós o desdobramento da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Também é do conhecimento da grande maioria daqueles que trabalham, que vêm à casa espírita, que estudam, que o Livro dos Espíritos, a pedra angular da doutrina espírita, a síntese do conhecimento universal. E depois Kardec foi desdobrando cada parte numa obra. E a obra O Céu e o Inferno é a 4ª parte, Esperanças e Consolações, onde era tratado o tema das penas, das alegrias
e dos sofrimentos nas vidas presente, enquanto estamos no corpo, e na vida futura. Naturalmente que a obra O Céu e o Inferno, pela própria proposta embutida no título, estaria tratando em especial das penas. Penas aqui entenda-se, consequência das nossas atitudes. Consequências. Porque a lei de Deus não castiga, não pune, a lei de Deus educa. Nós vamos aprendendo na doutrina espírita a substituir determinadas palavras que trazemos ao longo das reencarnações, que aprendemos em outras religiões. Por exemplo, a palavra pecado, pecado e castigo, que o Espiritismo substituiu por erro e reparação. Então, a obra está tratando especialmente disso, das consequências dos nossos atos, que geram as nossas alegrias, o céu interior, ou as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, o nosso inferno interior. Que nós já vamos entendendo o céu e o inferno, estados da alma, seja enquanto estamos no corpo, seja fora dele, de acordo com aquilo que nós estamos empreendendo em nossa vida. Então a obra, ela tem realmente uma proposta extraordinária, atual, porque ao tratar essas temáticas, está convidando a criatura humana a avançar no pensamento religioso, a avançar na forma como nós enxergamos e entendemos Deus. Porque está falando, a obra vai falar de justiça divina, de misericórdia divina, do amor de Deus. Lá em Curitiba, nós vamos esmiuçar, nos aprofundar um pouco mais na justiça e na misericórdia divina. Aqui nós vamos tomar um outro rumo, porque a obra é muito extensa e nós teríamos que escolher algum tema, algum item para poder aqui apresentar em homenagem à obra. Mas ela toca nesse tema, a forma como nós enxergamos Deus. Porque para nós ainda Deus é um ser embrutecido. Nós temos uma ideia ainda muito medieval, muito primitiva de Deus. Como se Deus fosse um Papai Noel, um homem de barba, sentado lá do alto, olhando para baixo, julgando, apontando o dedo e condenando. A obra propõe uma reformulação, um conceito novo de Deus, de entender as suas leis. Tanto é que a obra vai tratar de justiça, misericórdia, vai tratar de temas como a morte. O que é a morte? A passagem, o que acontece conosco logo após a morte? O despertar do espírito no mundo espiritual, as primeiras impressões, a chegada no nosso habitat, porque lá é o nosso habitat, lá é o nosso verdadeiro lar. Aqui é transitório, é passageiro, mas que tem um grande sentido para nós, de aprendizado. O que são anjos? O que são demônios? O que é céu? O que é inferno? O que é purgatório? A influência dos espíritos em nossas vidas. Então vejam que são temáticas muito atuais, profundas, que no mínimo, aguça a curiosidade da criatura humana, mesmo entre os não espíritas. A doutrina espírita no Brasil, e com certeza no mundo, aonde o espiritismo conseguiu chegar e vai crescendo, o Brasil é o país, que, sem dúvida alguma, mais espírita do mundo. A quantidade de casas espíritas, etc. Aqui no Brasil, a quantidade de simpatizantes do espiritismo é imensa. É imensa. Nós já comentamos em outras oportunidades que um jornal chegou a nominar de espiritólicos. Então, os católicos simpatizantes do espiritismo. Mas não são apenas católicos. De outras religiões se simpatizam com algum ponto, porque questionam determinadas questões. Eu tenho muitos amigos que questionam. Falam, olha, eu sou de tal religião, mas eu não admito o inferno. Eu não consigo imaginar um Deus que cria um local de eterno sofrimento. Eu acredito, prefiro a ideia da reencarnação. Então eu não acredito no céu e inferno. Alguns chegam a questionar, eu também não acredito no anjo. Deus não pode ter criado um ser privilegiado perfeito. Como se tivesse um filho que nós privilegiássemos em detrimento de outros. Se nós, pais e mães humanas, não criamos essa distinção, imaginemos Deus do seu amor infinito.
Então nós estamos percebendo isso, vivemos um momento da transição planetária onde as criaturas humanas estão começando a exercitar a razão, a desenvolver com mais profundidade esse senso moral e questionam. Olham as tragédias do mundo, as tragédias pessoais, com as globalizações de hoje, as pessoas querem entender aonde está a justiça de Deus. Então vivemos este momento sui generis, e a obra tem essa característica, porque ela vai impactar a nossa vida agora. Essa é a proposta da obra. A proposta de trazer este alerta, este conhecimento, este tesouro, a fim de que agora possamos ajustar, corrigir os nossos passos aqui da terra. Conhecer as leis de Deus, saber o que nos aguarda, saber que nós vamos inevitavelmente colher aquilo que semeamos. Porque nós vamos entendendo agora que não existe esse céu fácil. Porque muitos acreditam no céu fácil, onde eu posso passar uma vida inteira morna, ou uma vida inteira me equivocando, e de repente Deus vai apagar as minhas faltas, e eu vou despertar do lado de lá, desfrutando das delícias do céu por toda a eternidade. Isso é a chamada lei do menor esforço. Eu quero fazer pouco ou quase nada e receber muito. É ainda a imperfeição da criatura humana que elabora. Ou o descanso eterno. Você vai morrer e vai ter o descanso eterno. Portanto, para mim, trabalho é castigo. Por isso que muitas pessoas ainda falam, fulano morreu, agora vai descansar. Porque trabalho, movimentar-se na direção do progresso, empenhar-se, sacrificar-se, é trabalhoso. Então a gente prefere um descanso eterno, porque trabalho para nós é castigo, desde a época daquela simbologia do Gênesis. Então veja a forma como nós vamos entendendo Deus. Não, Deus castiga. E se eu acredito que Deus castiga e estabeleceu penas eternas, eu passo a temer a Deus. Eu não passo a amar a Deus. Então vejo que há muitos componentes psicológicos profundos na temática que a obra O Céu e o Inferno trata, que são de utilidade prática para o nosso dia a dia. A forma como nós vamos entendendo tudo isso, repito, impacta as nossas ações, desde as menores ações até as maiores ações do nosso cotidiano. Que agora nós vamos entendendo que vamos colher o que semeamos. Que o destino está em nossas mãos. Que Deus não privilegia, não protege. Nós projetamos em Deus as nossas imperfeições, as nossas oscilações de humor, Deus irado, Deus com raiva, Deus que pune, Deus que se vinga. E está na hora, nesse momento de transição, da humanidade promover este avanço do pensamento religioso, e o Espiritismo traz uma contribuição valiosíssima, porque toca na fé raciocinada, no bom senso, e traz para nós as revelações espirituais. Por isso a obra, didaticamente, é dividida em duas partes. Olha a pedagogia de Kardec, dividiu em duas partes. A primeira parte, os conceitos, as ideias, a teoria. A segunda parte, o aspecto científico, de onde Kardec tirou a parte prática, as comunicações espirituais. E para quem já leu a obra, vai ver que Kardec dividiu. Isso nós vamos também esmiuçar melhor lá na Conferência Central, ao abordar as comunicações espirituais. Foi de uma felicidade incomparável. Espíritos felizes, medianos, sofredores, são as três categorias gerais. E depois cuidou de algumas especificidades que se enquadram nessas categorias gerais. Criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres e suicidas. A partir dessa oitiva dos espíritos, dessa autópsia moral que Kardec fazia, é que ele pôde construir a primeira parte, explorar, detalhar melhor esses conceitos, que ele já havia iniciado em O Livro dos Espíritos na quarta parte, repito, mas que agora ele detalharia, se aprofundaria mais. A segunda parte nós temos 65 comunicações espirituais. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, assim que eu vou responder lá no sábado na conferência. Estas 65 comunicações foi
o único laboratório que Kardec se utilizou para compor a primeira parte da obra O Céu e o Inferno? Então, fica aqui já uma indagação. Mas o fato é que as comunicações espirituais serviram para que Kardec ouvisse os espíritos. E aqui nós poderíamos ir para uma outra linha de pensamento, que não é o caso, mas só para deixar a ideia de quanto a revista espírita é valiosa, porque se na obra O Céu e o Inferno nós temos 65 comunicações espirituais, na revista espírita no todo nós temos aproximadamente 350 comunicações espirituais. E muitas delas conduzidas por Kardec. Na revista espírita, quem trabalha em reunião mediúnica ou quem está estudando mediunidade, nós vamos encontrar uma faceta de Kardec. Kardec, o dialogador. A forma como Kardec conduziu o diálogo com os espíritos é impressionante. Foi através destas perguntas de grande qualidade de Kardec que nós pudemos ter acesso a essas ideias, a esses conceitos, a esses detalhes de como funciona, em especial, a vida no mundo espiritual. O Espiritismo não estava se propondo apenas a filosofar sobre a imortalidade da alma. Porque se fosse cuidar apenas da imortalidade da alma, o que já teria valor. Mas se fosse apenas isso, o que Kardec faria? Kardec evocaria um espírito conhecido, traria o espírito, através do médium, iria se comunicar e ele perguntaria para o espírito: você está vivo? Você continua vivo? E aí o espírito ia responder: sim, eu continuo vivo em espírito. E aí Kardec encerraria: muito obrigado, você está dispensado. Porque se fosse para comprovar só a imortalidade da alma, vocês concordam que bastaria só esta pergunta? Você está vivo? Eu estou. Maravilha. Está dispensado, muito obrigado. Não. Kardec perguntava: como foi a sua morte? Você sofreu em vida? Por que sofreu? A desencarnação, a passagem, como despertou, as primeiras impressões, o que você notou quando despertou no mundo espiritual, região, espíritos que estavam à sua volta, você estava feliz, infeliz? Por que estava feliz? Por que estava infeliz? Então Kardec foi fazendo esta, entre aspas, esta autópsia moral. E através desta autópsia moral, deste diálogo de profunda qualidade com os espíritos, é que nós temos um item na obra O Céu e o Inferno, que é um tesouro dentro de outro tesouro. Para quem não leu, vai ficar a tarefa de casa aqui. No capítulo 7º da primeira parte, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, que é um tema muito tratado na casa espírita, os oradores gostam, os dirigentes, o Código Penal da Vida Futura. 33 itens, artigos que são normas, leis divinas, para que a gente possa entender estas leis que regem a vida no nosso retorno ao mundo espiritual. Como é que Kardec conseguiu estabelecer 33 artigos? Ouvindo os espíritos. Ouvindo os espíritos. Naturalmente que se nós fôssemos abordar os 33 artigos aqui, nós ficaríamos horas, quiçá dias, porque eles são profundamente valiosos. Profundamente valiosos. Quando nós vamos viajar para um país estrangeiro, nós não procuramos conhecer um pouco da legislação, algumas coisas que possam facilitar ou não dificultar a nossa vida lá? É natural, tem países assim, cuja cultura, cujas leis são totalmente diferentes daquela que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Se você for para Singapura e mascar chiclete na via pública, você corre o risco de ser preso. Se você for em Colômbia, nos Estados Unidos da América, e cantar no chuveiro, você é multado. Se você for na Ilha da Sardenha, na Itália, e pegar conchas na areia da praia e levar, você corre o risco de ser multado. É uma penalidade. Então assim, se a gente for ficar pegando essas legislações estrangeiras estranhas para nós, mas se nós vamos como turista lá e não sabemos disso, não procuramos saber, nós vamos sofrer as consequências. Então se nós estamos falando da nossa volta para o mundo espiritual,
E aqui a reencarnação traz o esquecimento do passado, e muitos de nós, no nosso passado espiritual, não nos interessamos por entender estas questões. É natural que agora, tocados pela doutrina espírita, possamos procurar entender esses 33 artigos. Ok, mais cedo ou mais tarde eu volto para lá. É inevitável. Ninguém consegue driblar a morte. Então precisa entender como é que funciona, para que a gente não chegue em situação de sofrimento sem saber, enfrentar determinadas circunstâncias do lado de lá sem saber. E esse aspecto que nós separamos, que é o título da nossa fala, também é um item muito importante. Que hoje, aqui, se o tempo permitir, nós procuramos fazer uma análise mais profunda do que o que representa para nós, porque está lá no Código Penal da Vida Futura. Eu separei aqui 2 itens. 9, toda falta, todo mal cometido é uma dívida contraída a ser paga. Jesus já havia dito isso de outras formas, né? Ele disse: a cada um será dado segundo suas obras. Ou ele diz assim: todo aquele que comete o mal é escravo do mal, conforme está no Evangelho de João. Mal, o erro, a falha, o equívoco moral, por desconhecimento, por invigilância, por recalcitrância no erro, cometemos um mal a alguém, à vida, a nós próprios, somos escravos do mal. Porque vamos colher os efeitos dele e nós vamos ter que sanar isto. A partir do momento em que nós falhamos moralmente, abre-se para nós uma etapa, um ciclo evolutivo para a gente poder definitivamente libertar-se do mal, da imperfeição, do equívoco. Porque para nós, repetimos, não existem penas eternas. Para Deus, todo filho, por qualquer que seja o erro, ele vai se recuperar. A porta da felicidade do céu está aberta a todos, simbolicamente falando. Todos nós seremos espíritos puros, plenos. Podemos andar mais ou menos tempo. Então é importante entender isso. A partir do erro, a partir da falha, o que acontece conosco? Qual o caminho que a doutrina espírita sinaliza? O que os benfeitores estão nos ensinando? Isso é útil para nós. Porque se olharmos para o nosso passado de agora, desta vida, certamente vamos encontrar erros, falhas, que estão aguardando a nossa reabilitação. Reabilitação. Erros maiores ou erros menores. Quanto mais a consciência desperta em contato com as leis de Deus, em contato com as lições valiosas do Cristo, que o Espiritismo repete, é o cristianismo redivivo, com mais cuidado e mais detalhes, nós analisamos as nossas atitudes. É comum a pessoa ter praticado um equívoco no passado e para ele não foi um equívoco, ou ele não deu tanto valor. Aquilo era quase que natural. À medida que a consciência vai despertando, vamos conhecendo, nós somos convidados a revisitar aquela cena, aquela situação, aquela atitude, e agora a gente já começa a perceber, não foi tão simples assim. Preciso de alguma forma me reabilitar disto. Há muitos espíritos em sofrimento no mundo espiritual porque praticaram alguns ou muitos erros pequenos. Ah, não, mas isso é um erro pequeno. Não, isso aí não é nada diante da lei de Deus. Isso não é nada. E a pessoa vai acumulando esses erros pequenos que vão depois pesar na economia da nossa consciência. Porque não é Deus que aponta o dedo, é a própria consciência que vai despertando e vai nos apresentando os equívocos. Então há muitos espíritos sofrendo por pequenos erros, mentiras. Agora tem uma época boa, né, gente? Declaração de imposto de renda, falcatruas no imposto de renda, sonegações de impostos, né? Muitas coisas. Licenças do serviço público, a gente consegue um atestado para tirar uns 15 dias a mais de férias, que a gente chama de férias sem merecer.
Ou eu trabalho com o comércio, mexi na balança 5 gramas. A pessoa comprou 100 gramas, ela vai pagar 105, porque a balança está mexendo. É 5 gramas, mas 5 gramas para cada um. Então, veja esses pequeninos erros, estou dando aqui alguns exemplos, vão pesando na contabilidade da consciência do indivíduo. Ou erros maiores, mais graves, que a gente tem uma traição afetiva, um abandono, um homicídio, etc. Mas a partir disso tudo, o que surge para nós? Porque aqui está escrito assim lá no item 9. Enquanto não se liberta do mal, adquirindo a virtude correspondente, sofre seus efeitos. Então vejam o item 16, que para nós é essencial. O arrependimento, a expiação e a reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Porque a gente pratica um erro às vezes e não tem noção da consequência desse erro. A lei de Deus é perfeita, porque está aqui também no Código Penal da Vida Futura. A justiça divina é infinita, registra todas as ações boas e más no campo do pensamento, da palavra e das ações. Então vejam que essas informações vão trazendo para nós maiores cuidados, maior vigilância e oração, como propôs Jesus, para as tentações que estão dentro de nós. Que o fato exterior, o mal exterior, só toca, só aguça aquilo que nós trazemos ainda dentro de nós. E aí diz assim ainda, o arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. Qual é a causa do mal? É moral. Como é que nós devemos reparar? Moral. É no íntimo. É o bom combate que Paulo falava. Então nós temos que refletir sobre arrependimento, expiação e reparação de forma interconectada, de forma profunda. Não, se a gente parar para pensar, não, estou arrependido, sofri aquilo que eu pratiquei e já reparei minimamente. Tá bom, estou livre. Não. Os Espíritos estão aqui nos ensinando acerca desta complexidade do processo evolutivo. Que o processo evolutivo, entender ele é simples, a lei do progresso. Mas a sua vivência, conquistar uma virtude, libertar-se do mal, porque quando nós praticamos o mal, qual é a causa dele? Uma imperfeição moral. Uma ou algumas. O egoísmo, o orgulho, a impaciência, o ciúme, etc. Às vezes nós agimos pautado por um ou alguns envolvidos. Ele é a causa. Então o ciclo, esse trio, este ciclo evolutivo, ele só vai se findar a partir do momento em que nós removermos a causa. Então vejo que a questão fica muito mais complexa. E por isso que a doutrina espírita nos adverte, para que não cheguemos no mundo espiritual achando que nós já temos virtudes que não temos, ou que já finalizamos esse ciclo e verdadeiramente não finalizamos. Teremos que dar continuidade, porque a questão é mais complexa. A questão é mais profunda, mas só depende de nós. E quando nós paramos aqui para poder falar a respeito rapidamente de cada um, o arrependimento. O arrependimento, de fato, à luz da doutrina espírita, ele é um passo muito importante na trajetória do espírito. Porque ele já começa a denotar o despertamento da consciência. Porque quando eu verdadeiramente me arrependo de algo, já denota que eu sei que eu estou em erro, que eu fali, que eu não deveria ter feito daquele jeito, que havia outras formas mais corretas de fazer. Então, naturalmente, que o arrependimento denota esse despertamento da consciência, porque há os que erram e não estão arrependidos. Erram de novo, não estão arrependidos. Erram e entram nesse ciclo. Há espíritos que estão errando há séculos. Há espíritos que estão errando há milênios, mas não vão errar eternamente, porque a lei de Deus tem metodologias para que o espírito, cedo ou tarde, desperte. E isso naturalmente passa por esse processo, por este marco inicial do arrependimento.
Por isso, na segunda parte, nós vamos encontrar criminosos arrependidos. Aí Kardec começa, ouvindo os espíritos, entendendo a importância do arrependimento. A importância do arrependimento. Essa era, sem dúvida alguma, a proposta de João Batista. João o Batista. João, aquele que batizava. Que ali tinha um símbolo. Porque o batismo veio dos sacerdotes baptas, que usavam este ritual de purificação com as águas. Aí a palavra batismo. E quando João, no Rio Jordão, convidava as pessoas para esse batismo da água, simbolicamente lavando a cabeça, era um convite para o verdadeiro arrependimento, que é um marco inicial, não o final, da reabilitação do espírito, dentro deste ciclo, deste trio que nós estamos aqui analisando. Então ele propunha, Jesus, ao curar as pessoas, ao conversar, muitas vezes fala, não tornes a errar para que algo de pior não te aconteça. E para a pessoa não errar, não repetir o erro, ou não cometer outro, ela tem que estar verdadeiramente arrependida. Verdadeiramente arrependida. Aqui na Terra eu posso simular arrependimento, não posso? Não, eu estou profundamente arrependido do que eu fiz, mas no íntimo não estou. Mas a lei de Deus, nós não enganamos. Nós não enganamos. Então, para nós, quando nós falamos aqui deste arrependimento, é importante, eu achei muito interessante, encontrei uma lição de Emmanuel na obra O Consolador que eu achei muito significativa, porque nós estamos falando do arrependimento, mas se a gente for fazer uma análise profunda, que é o que nós estamos propondo aqui, não ficar só na superficialidade das informações, está na hora de nós espíritas nos aprofundarmos verdadeiramente no estudo e não ficar só na ponta do iceberg. Aonde nasce o arrependimento? Será que é um passe de mágica, de uma hora para outra, assim, eu dormi, acordei no outro dia e não estou arrependido? Não. É um processo psicológico profundo. É um processo espiritual profundo. Sabe onde nasce o remorso, ou nasce o arrependimento? Dos impulsos de remorso. Está lá a questão 182 da obra O Consolador. 182. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Então nós começamos a ter impulsos de remorso. Agora, como cada um lida com esses impulsos, é que vai definir se esse arrependimento autêntico chegará mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tardio, mais nós falimos, mais nós nos comprometemos. Porque há várias formas de lidar com o impulso de remorso. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra, vem um impulso de remorso. Ah, eu sei que a bebida está fazendo mal para mim, está fazendo mal para minha família, está tendo impulso de remorso. Mas no outro dia, muitos estão bebendo novamente. Claro que existem processos complexos em torno do alcoolismo. Aqui é só um exemplo. Ou uma pessoa que traiu alguém afetivamente, um amigo, um companheiro, um cônjuge e tal, a pessoa tem um impulso de remorso. Daqui a pouco está lá novamente repetindo a traição. Então há muitas formas de lidar com esses impulsos. A pessoa pode anestesiar esses impulsos pelos vícios. Vem o remorso que o espírito Francisco de Paula Vitor, pelo Raul Teixeira, na obra Atalaia Cristã, também tem uma frase interessante. O remorso é o ferrão que alucina a alma. Vai alucinando a alma aos poucos. Às vezes, séculos. A pessoa tem um impulso de remorso, ao interior de São Paulo, né? Impulso. O impulso de remorso e ele anestesia. Pelos vícios, pelos prazeres. Justifica. Bem, mas não foi tão grave assim. Não, mas todo mundo está fazendo. Não, mas a carne é fraca. Não, mas a vida é única, eu tenho que aproveitar. Você percebe, a pessoa vai justificando quando vão surgindo esses impulsos de remorso. Mas chega uma hora que esses impulsos de remorso, bem trabalhado, é a energia que vai fazer despertar em nós o verdadeiro arrependimento. Aí a pessoa realmente, aquilo é um marco para ela, onde ela passará a estar muito mais cuidadosa e vigilante para não repetir o erro. Ela vai se esforçar. Nós vamos ver que muitas vezes não vai conseguir, porque esse trio ele é muito mais complexo e profundo do que nós imaginamos. Há pessoas que se arrependem verdadeiramente
e às vezes acabam, por descuido, falindo novamente, porque não completou o trio: arrependimento, expiação e a reparação. E o bonito é que o arrependimento, ele pode surgir em várias etapas. Deus nunca fecha as portas para os seus filhos. O ideal é que aconteça em vida. O ideal era que nós não errássemos, fôssemos mais cuidadosos. Mas para um planeta como a Terra, para almas imperfeitas ainda como nós, praticamente uma utopia. Então nós vamos ali e acolá falir, errar. Procurar errar menos, errar de forma menos grave, estar atento para acertar cada vez mais na construção do nosso céu interior. Mas ao errar, agora, em vida, nesta reencarnação, arrepender-se. Arrepender-se. Isto é muito importante a fim de que a gente possa continuar aquele trio. Porque quando nós arrependemos, naturalmente vem a expiação. Que Kardec vai dizer que a expiação é o sofrimento físico e moral em razão da falta cometida. Por quê? Porque a hora que a gente está verdadeiramente arrependido, aí vem, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. Olha as consequências disso tudo. Se a gente é espírita, a gente já começa a contabilizar quantas reencarnações eu vou precisar para... Porque às vezes, equívocos de segundos vão gerar para o espírito séculos, para ele poder arrepender-se, expiar e reparar. Mas o arrependimento pode se dar em vida, a gente avalia. Por exemplo, pratiquei um aborto. Não deveria, mas agora estou com a consciência desperta, estou verdadeiramente arrependido, então naturalmente que agora em vida eu vou começar a trabalhar esse arrependimento, sofro moralmente em especial, né, pela consciência cobrar aquilo que eu fiz agora que ela está desperta, mas eu tenho a oportunidade de ainda em vida fechar esse ciclo e reparar este mal que eu fiz. Reparar, porque reparar vai muito mais além do que nós imaginamos. Mas para a gente não perder aqui o foco, o arrependimento também pode surgir no mundo espiritual. Criminosos arrependidos, muitos se arrependeram no mundo espiritual. Não podem? Pode. Reunião mediúnica. Quantas vezes o espírito se arrepende? Só que daí ele vai sofrer a expiação e vai voltar para a reencarnação para dar continuidade a este trio que nós estamos aqui abordando. O arrependimento pode acontecer nos instantes que antecedem a morte. Ah, mas daí não vai dar tempo. Certamente não vai dar tempo dele cuidar deste trio nesta vida. Mas ele já chega num outro clima espiritual, moral no mundo espiritual. É importante. Vocês querem um exemplo do Evangelho? O bom ladrão. Dimas. Dimas estava, naquele momento final, eu acho que está na obra, se não me falha a memória, a Boa Nova, o bom ladrão, toca neste assunto. E lá vai falar que ele era o último furto que ele queria praticar, para ele poder juntar mais um pouco de dinheiro, e prometeu para a noiva Esther que era o último furto, que ele estava arrependido da vida de rapina. Prometeu à mãe Tamar. Aí ele foi praticar o último furto, foi preso. O bom ladrão. O que Jesus disse para ele na cruz? Te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus falou, te digo agora, estou te dizendo neste momento, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus observou nele um arrependimento sincero. O Giestas, o mau ladrão, não tinha arrependimento. Então vejo que às vezes, por isso a doutrina espírita é a favor sempre da valorização da vida. Eutanásia, jamais. Às vezes, nesses momentos de que a pessoa está naquela condição, muitas vezes passiva, vegetativa, difícil, o corpo está ali, imóvel, inerte, mas o ser imortal está podendo trabalhar estas questões positivamente. Então surge um arrependimento sincero, já faz com que o espírito volte num outro clima psíquico para o mundo espiritual. Mas como nós estamos vendo, né, isso daí é muito significativo para o espírito. Nós teríamos aqui histórias e histórias para contar desse arrependimento, seja em vida, Maria Madalena, Paulo de Tarso, Simão Pedro,
na negação de Jesus. E nós temos que saber lidar com o arrependimento, porque ficar com a culpa improdutiva, aquela culpa, não, eu não valho nada, eu não sou ninguém, e fica aquela culpa, aquela lamúria, isso não leva a lugar algum. Os impulsos de remorso que se transformarão em verdadeiro arrependimento vai transformar esta culpa em algo produtivo. Falhei, ok. O que devo fazer daqui para adiante? Mas atento para não repetir o erro e vou cuidar desse trio, deste ciclo evolutivo que a divindade nos propôs. E é interessante que daí a doutrina espírita amplia um leque maior, porque não é só pelo mal que nós fizemos. Este arrependimento, a expiação e a reparação também envolve as nossas omissões no bem. O bem que eu não faço também é um mal, também é um erro. Então, segue a mesma regra. E há muitos espíritos que chegam neste estado de inferno íntimo no mundo espiritual porque não praticaram o bem. Não basta só não fazer o mal. Nós temos que praticar o bem. Tem um caso na Revista Espírita, junho de 58. Sr. Morrison estava em sofrimento no mundo espiritual. Teve uma fortuna, tinha uma fortuna e viveu como um miserável na Terra. Não ajudou ninguém. Estava em tormentas no mundo espiritual. Kardec pergunta para ele, por que você está em sofrimento? Dialogador Kardec. O espírito naquele momento, nem condições de avaliar muito ele tinha, não tinha ainda muito discernimento e lucidez para entender o seu sofrimento. Que às vezes demanda tempo para que o espírito chegue. Às vezes o arrependimento no mundo espiritual não é assim. Chegou lá, está arrependido. Para alguns demanda tempo. São Luís responde a pergunta a Kardec. Ele sofre pelo bem que ele não fez. Então vejo como as questões vão ficando muito mais profundas e complexas. Nós vamos saindo da ilusão que nós tínhamos de que não fazer o mal já é suficiente. Não é. Então daí surge para nós a expiação, que nós estávamos falando, a expiação, o sofrimento físico ou moral daquilo que nós praticamos. A expiação consiste no sofrimento físico e moral, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Aonde estão os traços da falta? Registradas no perispírito. Procedem da onde? Da onde? Do espírito, da nossa intimidade espiritual. Registra-se no perispírito, imanta-se no perispírito e replica no corpo físico. Daí as expiações físicas, propriamente ditas, de um erro que nós cometemos. Daí estão muitas vezes debilidades, deformidades, doenças congênitas ou aquelas que se manifestam ao longo da reencarnação. Está lá, registrado no perispírito. Ele que é o modelador do corpo biológico. Então veja só como a lei de Deus é perfeita. Aí a pessoa vem então para a expiação. Mas naturalmente que nós temos que acrescentar algo muito importante. Porque entre o arrependimento e a expiação, pode ser que eu já comece a praticar o bem, eu já comece a vencer aquela imperfeição que causou o mal, eu já possa começar a exercitar as virtudes. E aí o bem que eu faço pode abrandar a expiação. Não está lá no Evangelho? Carta de Simão? O amor cobre uma multidão de erros. Então o bem... Então vejo que aqui quando a gente fala de arrependimento, expiação e reparação, é uma das metodologias, mas muitas vezes ela não segue esta sequência. A metodologia divina para que os seus filhos se recuperem, ela é também infinita. Porque se a justiça divina é infinita, conforme está no Código Penal da Vida Futura, lá também está. A misericórdia divina também é infinita. Infinita. Então o bem já vai abrandando. Quantos espíritos vêm para uma expiação em consequência do mal praticado? Pratica o bem, e às vezes a expiação vem bem mais abrandada, atenuada, aliviada.
Isso é muito importante nós observarmos, né? Porque senão seria sempre a lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Então nós estamos vendo que a lei de Deus é de reeducação, não é de punição. Se eu já começo a praticar o bem em sentido oposto ao mal que eu pratiquei, naturalmente que isso já vai pesando positivamente na contabilidade divina, na contabilidade da consciência. Então isso ameniza aquela expiação que eu devo passar. Mas é interessante apagar os traços. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Nós falamos que não é o único caminho. Uma pergunta para vocês. Há casos em que a expiação vem primeiro que o arrependimento? Pense. Há casos em que a expiação vem primeiro que o arrependimento? Falamos a metodologia divina infinita. Há casos. Há casos. Isso está lá na obra colocada, né, dizendo assim: o espírito pode persistir anos e séculos, mas chega sempre o momento em que sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. São as chamadas expiações e reencarnações compulsórias. Quando o espírito vem para uma reencarnação compulsória, quando ele vem para uma expiação compulsória de um mal que ele insiste, o espírito vem resistente, ele não está arrependido, mas ele vem para a expiação, a fim de que o sofrimento toque aquele espírito embrutecido. Não tem lá na segunda parte da obra O Céu e o Inferno? Veja, o alicerce da primeira parte. O que tem lá? Espíritos endurecidos, que não estão arrependidos e muitas vezes virão para uma expiação compulsória. E a partir desta vivência do sofrimento, que vai lapidando o espírito, mostrando que ele está em erro, dali vai nascer, cedo ou tarde, o verdadeiro arrependimento. Então veja que fugimos do caminho natural, diríamos, da questão. Mas há muitas questões que podem surgir aí. Olha que interessante. Às vezes a expiação surge na mesma reencarnação. Só fumante inveterado faz um efizema pulmonar, um câncer pulmonar. O mal, e a pessoa já faz a expiação na própria reencarnação. Muitas vezes não está nem arrependido. Tem pessoas que continuam, não estão arrependidos, querem continuar fumando, têm o diagnóstico e continuam. Então vejam só quantas questões podem acontecer dentro dessa questão desse ciclo evolutivo. Mas é indispensável, porque só o arrependimento, alguns acham que só o arrependimento gera para nós a remissão, o apagamento das nossas faltas. Não. A doutrina espírita nos ensina que após o arrependimento advém a expiação. Sofrimento moral ou físico. Aliás, diga-se de passagem, o sofrimento moral muitas vezes é mais intenso do que o sofrimento material. Nós vemos narrativas na literatura espírita, narrativas na reunião mediúnica de dores atrozes, morais. Existem as dores materiais no mundo espiritual. Material, perispírito grosseiro. Então nós podemos dizer que ali também existem estas dores materiais. A dor propriamente dita existe. Só que às vezes é tão interessante esse fenômeno, porque às vezes a gente estuda um determinado aspecto das informações do mundo espiritual que é interessante. Por exemplo, há espíritos que se queixam de fome, há espíritos que se queixam de sede, há espíritos que se queixam de sono, cansaço, por esses condicionamentos da vida na matéria. Mas quando o espírito está com esse sofrimento moral, ele mal lembra de sede, fome, sono, ele nem reclama, porque o sofrimento moral que ele está vivenciando, as aflições e as angústias da alma, são muito piores, né, do que aqueles sofrimentos mais de natureza material, diríamos. Então veja só como, em reunião mediúnica, se eu abrir aqui e perguntar para médiuns, relatos dolorosos, assim que nos impactam o sentimento e a emotividade, há espíritos que trazem drama, já estão em expiação. Já estão em expiação. Alguns já arrependidos, outros ainda não arrependidos. E vêm, como eu disse, numa das metodologias divinas, para a reencarnação compulsória.
Mas para finalizar, já deu ali 60 minutos de nosso tempo de fala, o que é muito importante é nós entendermos a questão da reparação, gente. Que vai muito além do que nós podemos imaginar. Item 17 do Código Penal da Vida Futura. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Neste caso, a reparação se realiza fazendo o que se devia fazer e que não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões nas quais se falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, terno se foi duro, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, laborioso se foi preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, um bom exemplo se deu um mau exemplo, etc. Vocês perceberam quanto a reparação é complexa? Porque ela envolve, numa análise bem assim, simples, praticar a virtude que me faltou quando eu pratiquei o mal. Mas não adianta ser de aparência, ela tem que ser efetiva. Por isso que o ciclo só se fecha quando nós desenvolvemos a virtude correspondente, quando nós efetivamente praticamos o bem e progredimos. Por quê? Porque se vem o arrependimento, vem a expiação, e eu não adquiro, não removo a causa, conforme a gente viu no texto anterior, qual o problema que pode acontecer? Qual o problema, gente? Repetir o mesmo erro. Não acontece isso na história dos espíritos? Os chamados ciclos repetitivos? O espírito vem na reencarnação, pratica o suicídio, está arrependido, expia, vem para um corpo debilitado, tá? Daqui a pouco ele volta uma outra reencarnação, suicida-se novamente, quando não se suicida na mesma reencarnação onde ele está enfrentando a expiação. O espírito que usou mal o dinheiro que tinha, era um governante, era uma pessoa rica, administrava a verba pública, desviou dinheiro da saúde para o enriquecimento próprio, da educação. O que acontece com esse espírito? Ele se arrepende muitas vezes, vem para a expiação, sofre situações ali que ele causou, alguém que desviou dinheiro da verba pública, depois vai ser alguém que vem doente e precisa da saúde pública e vai encontrar os percalços na saúde pública que ele mesmo lá atrás ajudou a usurpar. Expia e muitas vezes o espírito não adquire a virtude, não se renova, não avança moralmente e corre o risco de repetir o erro. Por isso que o ciclo só se fecha, a reparação só se fecha quando realmente nós adquirimos a virtude, nós praticamos o bem. Fazer o bem a quem se fez o mal. Às vezes a lei de Deus nos coloca diante da mesma pessoa a quem nós lesamos, ou as mesmas pessoas de quem nós lesamos. Às vezes a lei de Deus coloca isso. A reencarnação permite esta configuração. Mas muitas vezes ela não é obrigatória. Às vezes a lei de Deus vai me colocar em situações em que eu tenho que fazer o bem a outrem. Não precisa ser a mesma vítima. Porque às vezes a nossa vítima do passado nos perdoou, já se libertou, seguiu, progrediu, já está numa outra faixa de evolução. Ela não necessita, não há o ódio ali. Não há necessidade de reajuste entre os dois. Então este espírito vem para completar este trio, este ciclo, para fazer o bem a outrem. A fim de que nessa repetição de fazer o bem, de exercitar aquela virtude que faltou lá, nessa repetição ele vai construindo bons hábitos, até que a repetição exaustiva faz com que ele adquira a virtude. Por isso que eu disse no início, a complexidade do processo evolutivo. Conhecendo isso, estudando a doutrina espírita com esta beleza, este tesouro para a nossa vida, pergunto a vocês, a gente não pensa melhor antes de errar? Pensa. Kardec diz, várias vezes na Revista Espírita, no mínimo, freio moral. Sabe aquela coisa, vai à vontade, não vale a pena. Não vale a pena.
conforme nós falamos, minutos, segundos, séculos depois, para reavaliar. Por isso, já entrando na parte final, a frase final aqui desse item 17, olha o que Kardec propõe. Quando essa perspectiva da reparação for inculcada na crença das massas, será um freio muito mais poderoso do que a do inferno e das penas eternas, porque se refere à atualidade da vida e o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que se acha colocado. Porque a crença no inferno e nas penas eternas não tem evitado com que a criatura humana faça mais esforços para não falir. Porque acredita na remissão dos pecados, que há um jeito de conseguir um céu fácil. Agora, quando eu tenho a plena convicção que após o erro, arrependimento, expiação, reparação, nós pensaríamos muito. Esses que desviam a verba pública, esses que traem, que matam, que traficam, pensariam, porque eles terão a certeza de que cedo ou tarde ele terá que dar conta com a lei de Deus, a expiação, e terá, para fechar esse ciclo evolutivo, que adquirir a virtude correspondente, a fim de que ele possa trabalhar dentro dele essa construção do céu interior. Então a doutrina espírita, com este trio, nos ensina a enxergar melhor evolução e reparação. Porque a palavra reparação, aqui na Terra, na justiça humana, ela é falha, ela é equivocada. Depois que um criminoso cumpre a pena dele, é a minha área de execução penal, ele termina a pena, ou ele postura um benefício na execução penal, nós temos como saber se de fato ele está verdadeiramente arrependido? Não temos como saber. Se ele de fato se reeducou, se ele adquiriu a virtude correspondente, não temos como saber. Vocês já viram, talvez na mídia, a chamada delação premiada ou acordo de não persecução penal. A pessoa comete um crime e ela tem direito a essa benesse legal. E uma das exigências, principalmente na delação premiada e até no acordo de persecução penal, de não persecução penal, conforme a natureza do crime, é que a pessoa confesse, pressupondo que ela está arrependida, e repare o mal que ela causou. Ela pode até reparar dentro da perspectiva material. Eu causei um dano ambiental, eu vou reparar, vou plantar 10 mil árvores. Eu causei um prejuízo, eu vou indenizar a prestação pecuniária 5 mil reais. Mas a lei humana tem como saber se de fato, ela está arrependida. E se de fato, diante dessa proposta, ela efetivamente vai reparar? Não tem como saber. Então a lei humana é falha. Mas a lei divina é perfeita. E este ciclo só se fecha para o espírito quando, verdadeiramente, na última etapa, nós praticamos o bem, a virtude que nos faltou. Percebem como esse tema fica muito mais profundo, a fim de que a gente possa agora, e eu falei que é de utilidade prática, agora no cotidiano, aquilo que eu vou, pensamento é o mais desafiador, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou agir, eu vou lembrar dessas lições. E vou me empenhar muito mais, a fim de que eu possa adquirir as virtudes, porque são os espíritos que estão nos alertando do inferno astral e interior que eles estão vivendo lá, pelo descuido, pela invigilância, pelo mal que fizeram aqui. E agora, finalizando de verdade, eu vou deixar para vocês lerem com calma depois, porque existe uma obra de Chico André Luiz, que se chama Ação e Reação. E é uma obra muito interessante, que ela vem trazer muitos pontos de reforço e de apoio a tudo isso que nós estamos falando. A proposta da obra, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Porque ela vai trazer um capítulo lá que vocês vão procurar e vão achar lá, débito expirante. Quando é que um débito que nós causamos se expira para as leis de Deus? Então, quantas coisas tem que convergir nisso tudo que nós estamos propondo aqui? Resumindo em 4 linhas,
o personagem principal lá, Léo, numa vida passada, ele praticou um mal muito grave para o seu irmão, a vida passada. Praticou um mal grave. Ele tinha um irmão com idiotia que ele praticamente enjaulava, aprisionava na casa. Foi para o mundo espiritual, arrependido, fez a expiação voluntária, participou do planejamento da expiação. Quando ela é voluntária, o espírito tem condições de, em algum grau, opinar com a supervisão da espiritualidade. Aí ele vem para a reencarnação. Arrependimento só não basta, ele via para a expiação e para a reparação, para ser um débito expirado. Ele sofre aquilo que ele causou, a expiação, porque o irmão atual dele, desta reencarnação, que não é o mesmo irmão lá de trás a quem ele causou o mal, o Henrique, também pratica um mal para ele. Porque ele era doente, adoecido, o Léo, e aí esse irmão dele, Henrique, declara ele incapaz, interdita ele e se apropria de todos os bens dele. Só que Léo agora, além de sofrer a expiação, ele perdoa este irmão que causou isto. O irmão a que ele causou mal na outra vida, a idiotia que ele enjaulou, o havia perdoado. E nesta atual reencarnação que a obra descreve, além de tudo isso, além de ele ter perdoado o Henrique, ele foi paciente, foi humilde e foi resignado no bem. Aí ele volta para o mundo espiritual na condição de débito expirado. Então olha quantas coisas. O irmão lá de trás perdoou ele sofreu a ação desse irmão aqui, que ele também verdadeiramente perdoou, e além de sofrer a expiação, ele reparou, porque ele desenvolveu virtudes, vivenciou virtudes que fechavam este ciclo do débito expirado. Mas nem sempre é assim, porque lá na obra tem débito interrompido, débito congelado, débito agravado, débito amenizado. A obra é extraordinária e vem ao encontro para que a gente possa entender o que a obra, o céu e o inferno, está propondo para nós. Então, neste momento, nós só podemos render as nossas homenagens a Kardec, ao Espírito de Verdade, a Jesus, por esses tesouros que nos chegaram. A obra, o céu e o inferno, é para nós, sem dúvida alguma, um tesouro. Há almas que estão na Terra agora, reencarnadas ou desencarnadas, desinteressadas desse alimento espiritual, que vão precisar de séculos, séculos e séculos para entender, para compreender e para ajustar a própria conduta, e nós já temos condições, diante do nosso esforço, de fazê-lo agora. Então nós somos aquele que nesta noite estamos valorizando, não como o senhor Borro, que queria um tesouro material, uma benesse material, ouro, dinheiro, perecível. Fica. Nós estamos aqui para agradecer esse tesouro que é a obra, o céu e o inferno, porque nos trouxe um conhecimento muito além do que a média da humanidade detém, convidando-nos a ajustar o nosso comportamento aos ideais e aos valores que Jesus nos ensinou. Portanto, que possamos nesse momento lembrar e vibrar e agradecer a Kardec pela obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Muito obrigado.